Lembrar que meu papel aqui não é julgar, não é falar que doenças psiquiátricas são frescura. Eu aqui quero passar o meu ponto de vista e o que eu acredito sobre essa situação, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior Matos e eu hoje estou aqui para trazer um vídeo que é um assunto que para muitas pessoas é um assunto sensível, que para mim falar isso aqui eu tive que estudar bastante antes de falar alguma coisa sobre este assunto. E hoje nós iremos falar um pouco sobre depressão e ansiedade na visão do cristianismo, que é a minha religião. Vale lembrar que meu papel aqui não é julgar, não é falar que doenças psiquiátricas são frescura. Eu aqui quero passar o meu ponto de vista e o que eu acredito sobre essa situação, tá bom? Então, antes de nós começarmos este assunto, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para que você possa receber os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Aqui eu sempre estou postando vídeos relacionados a este assunto e relacionados a vários outros assuntos bem legais aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar este vídeo. Bom, na nossa sociedade existe um tabu em que muitos dizem e sustentam ainda que depressão e ansiedade, entre outras doenças, não vou dizer doenças mentais, mas eu resolvo dizer doenças psiquiátricas e psicológicas. Muitas pessoas acreditam que as doenças psiquiátricas e psicológicas são frescura e que isso não é nada. Mas eu quero te dizer que se você que sustenta essa ideia, se você que acredita que as doenças psiquiátricas são uma frescura, meu irmão, não precisa nem assistir esse vídeo, porque o que eu irei falar aqui são algumas verdades. Então, se você não está preparado para ouvir estas verdades, você pode pular para o próximo vídeo, tá bom? Então, se você quer ouvir o que eu irei falar aqui, então você pode continuar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, as doenças psiquiátricas, elas vêm acompanhadas de diversos fatores que, para nós do cristianismo, elas podem ser físicas e espirituais. O que são as físicas? As físicas são as que são doenças mesmos, e as espirituais já são um assunto que é um pouco mais difícil de explicar. Eu irei explicar mais pra frente. Primeiro, para vocês entenderem a espiritual, eu preciso falar do que é a física. Então, vamos falar um pouco do que é a depressão física e como que ela se caracteriza. Eu separei aqui 2 sites em que falam de depressão e ansiedade. E esses sites, como referência, eu retirei dali só algumas informações que eu acho que são um pouco mais importantes. Mas o site eu vou deixar aqui na descrição para que você, se você quiser conferir a matéria completa, você possa ir lá no seu navegador, digitar o site e conferir, tá bom? Então eu anotei aqui, eu vou ler aqui com vocês alguns sintomas de depressão e ansiedade. Antes de tudo, eu quero te dizer que se você tem algum desses sintomas, por favor, procure um médico, procure um psiquiatra, um psicólogo, procure ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu vou deixar aqui na tela a imagem para que vocês possam acompanhar comigo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar da depressão, que eu retirei lá do site https://saude.abril.com.br. Bom, os sinais e sintomas de depressão.
são fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade exacerbada, baixa autoestima, insônia, falta de interesse para realizar as atividades que antes tinha prazer, pensamentos sobre a morte, dificuldade para se concentrar, principalmente nas atividades do dia a dia, e sensação de impotência, sem contar com vários outros fatores que existem. Isso aqui eu só peguei alguns sintomas que as pessoas com depressão que superam esse problema contam o que sente. Vale lembrar que eu estudei bastante para trazer este assunto aqui. Eu procurei fontes verdadeiras, eu procurei médicos falando sobre o assunto, para que eu possa trazer um assunto baseado nos fatos aqui no canal, tá bom? Agora, eu quero falar sobre a ansiedade. Isso eu tirei lá do Hospital Albert Einstein, que fica em São Paulo. Então eu quero ler aqui com vocês. Bom, o site diz que ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, e também medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, que é que os médicos conhecem como taquicardia, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Então, mais uma vez, aqui eu ressalto: procure um médico, procure uma ajuda psiquiátrica, psicológica, procure alguma ajuda se você apresenta algum desses sintomas, porque depressão e ansiedade não são frescura. Muitos podem dizer que isso é frescura, mas não é frescura. E procurar um psicólogo ou um psiquiatra não é coisa... Eu vou dizer uma coisa aqui que muitas pessoas dizem. Muitas pessoas dizem que uma pessoa que vai ao psiquiatra, ao psicólogo, é porque é doido. E isso é uma mentira, porque todos nós algum dia precisamos de ir em um médico especializado nas doenças mentais. Então, se você tem algum desses sintomas que eu relatei aqui, procure um médico imediatamente, procure uma ajuda, por favor. Em nome de Jesus, procure alguém que possa te ajudar. E você que está assistindo esse vídeo, se você vê alguém que está com esses sintomas, não julgue. Não julgue, não aponte que a pessoa, que aquilo é frescura, que aquilo não é nada. Vai e ofereça ajuda. Estenda a mão e ofereça ajuda ao invés de estar julgando, tá bom? Agora que eu já falei da depressão física, eu quero falar um pouco sobre a depressão espiritual, que já é um fator aí que é um pouco mais complexo, mas eu quero explicar aqui, tá bom? Então, bora lá conhecer a depressão espiritual. As causas da depressão espiritual dependem de como você a define. Se é espiritual, estritamente definida para significar a depressão que é causada pelo pecado. A busca de uma causa é longa. A depressão é uma experiência dolorosa que normalmente é descrita com imagens de vazio, escuridão, tristeza e até mesmo o próprio inferno. Qualquer pessoa que é dolorosa, seja qual for a causa, é sempre espiritual. Isso não quer dizer que a depressão é sempre causada pelo pecado. Por favor, não me entenda mal. Mas certamente levanta questões espirituais e torna-se uma ocasião para a batalha espiritual, pura e simples. E você pode ter certeza de que, no decorrer do mesmo, o pecado vai se tornar uma armadilha. Diversas teorias de desequilíbrio químico da depressão diminuíram o domínio do termo depressão espiritual. Um bom lugar para começar a busca por uma causa é através da expansão da depressão espiritual ao seu tamanho
original. Então, qual é a causa da depressão? Isso é como uma pergunta. Qual é a causa do sofrimento? Bom, existem pelo menos 5 causas diferentes, que são, vou falar aqui as causas da depressão espiritual. Bom, depressão espiritual. Primeiro, o que pode nos causar depressão? O nosso próprio pecado, a incredulidade, o compromisso com as nossas interpretações em vez de preocupar com a interpretação de Deus, pode ser causas de uma depressão. Em segundo lugar, outras pessoas podem causar a nossa depressão. Uma dieta constante de palavras desanimadoras de pessoas que deveriam nos amar, ou a violação sexual e sua vergonha certamente pode contribuir para uma depressão. Em terceiro lugar, o nosso corpo pode causar uma depressão. Nossos corpos não podem criar desespero ou perda de propósito, mas eles podem perturbar o sono. Nosso pensamento desanimador leva-nos a ter os sentimentos físicos de uma depressão. Em quarto lugar, Satanás, sem dúvida, pode ser uma causa da depressão. Ele pode afligir o corpo e fazer acusações sobre a consciência sensível. E em quinto lugar, Deus é sobre todas as coisas, incluindo sofrimento e depressão. Podemos dizer que Ele permite que ela aconteça e que podemos dizer que há momentos em que Ele a ordena que ela aconteça. Dessas 5 causas, as 2 que são de especial interesse para nós são nós mesmos, nossos próprios corações e nossos próprios corpos. Em relação à segunda causa, os pecados de outras pessoas normalmente precisam ser impulsionados pela falta de perdão ou descrença para alcançar o status de depressão. Com relação à quarta causa, Satanás pode ter suas impressões digitais na depressão, mas não é essencial para compreender os detalhes de sua influência. Bom, na quinta causa, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas geralmente quando perguntamos sobre as causas que procura as causas mais imediatas de que Deus usa para os seus próprios, as causas físicas da depressão espiritual. Bom, as causas que têm recebido mais atenção ao longo das últimas décadas têm sido a depressão física, ainda mais porque estamos vivendo numa pandemia. Existem algumas doenças conhecidas, tais como a doença de Parkinson e hipotireoidismo, que podem causar depressão, e uma série de medicamentos de prescrição que podem causar depressão como um efeito colateral. Mas as atuais discussões sobre as causas físicas das depressões está se referindo a algo diferente do que estes. Eles estão assumindo que um desequilíbrio químico no nosso cérebro é a causa da depressão. Todos os medicamentos antidepressivos são alvo desses supostos desequilíbrios químicos, que o cérebro de pessoas deprimidas são quimicamente diferentes dos cérebros das pessoas que não estão deprimidas, e é auto-evidente. Nós somos pessoas incorporadas. Tudo o que pensamos, sentimos e fazemos é gravado no tecido neural, no nosso cérebro. Eu vou colocar aqui uma imagem de um cérebro deprimido para que nós possamos interpretá-las. Interpretando a imagem da esquerda, que vou estar aqui na tela, a área vermelha do lado direito representa um fluxo de sangue saudável, um cérebro saudável, no lobo frontal. Já a imagem direita é uma varredura de um cérebro deprimido. A investigação da depressão vai contra esse mesmo fenômeno. Mesmo que a pesquisa pudesse demonstrar uma diferença entre os cérebros não deprimidos e deprimidos, não poderia dizer se estas mudanças são causas de uma consequência da depressão. No entanto, a investigação das causas físicas para a depressão não são muito avançadas.
neste momento, os pesquisadores ainda estão procurando diferenças definitivas químicas no nosso cérebro deprimido. Aqui está um resumo justo dessas possíveis causas físicas. Para algumas pessoas, a depressão parece ter origens físicas. Ela pode surgir sem motivo aparente e parece não estar relacionada com a condição espiritual de uma pessoa. Bom, a fé em Cristo pode, sem dúvida, nos fortalecer. Aqueles que a realmente experimentam, mas a fé não acalma a tempestade emocional. Para muitos outros, a depressão é misturada com uma série de problemas na vida, como raiva, medo, culpa, vergonha, perda ou combinação de todos esses são muitas das vezes parte de experimentos depressivos. Desesperança é quase sempre presente. Os sentimentos acompanhamentos físicos dessas experiências podem ser diminuídos pela medicação, mas a medicação não necessariamente chega às raízes do problema. Agora vamos ver um pouco das causas espirituais. Desesperança só pode ser as raízes espirituais de alguma depressão. Desespero não é um problema físico, é espiritual. O salmista Davi perdeu momentaneamente de vista os propósitos do reino de Deus, que usam até mesmo o sofrimento para realizar seus fins. Desesperança, sabe a introdução do Salmo 22, em que diz: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o seu tom pode ser uma misturada de frustração, ao invés de ver o salmo até o fim. Pegue qualquer pessoa com um problema espiritual, ou por exemplo, raiva, medo, descrença, culpa ou vergonha. Permita que ela persista sem ouvir a verdade e conforto do Evangelho e dar uma resposta a ela. O resultado em pessoas suscetíveis pode ser depressão. As emoções são um tipo de linguagem, elas dizem algo. Ouça a depressão e ouvir o que ela diz. Às vezes, ele simplesmente diz: eu estou com dor. Nessas ocorrências, as causas da depressão são alvo aparentes. Então, eu já te digo mais uma vez, se você está com sinais de depressão, procure imediatamente um médico, um psiquiatra, que é um médico especializado nas doenças neuropsiquiátricas. Também procure um psicólogo que vai te ajudar a superar os seus traumas do passado, porque os traumas do passado podem sim trazer depressão e ansiedade. Então, não vá pelo que as pessoas dizem, que isso é frescura ou que você não precisa de ajuda. Se você apresenta esses sintomas, você precisa sim de uma ajuda. Então procure alguém que vai segurar na tua mão e que vai te ajudar, tá bom? Então, agora, vamos terminar este vídeo. Eu espero que você tenha entendido bem a diferença da depressão física para a depressão espiritual. Agora, se você entendeu este vídeo, eu peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles também saibam a diferença da depressão física para a espiritual. E também, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que você possa receber novos vídeos relacionados a este conteúdo. Muito obrigado por assistir até o final. Aqui do lado tem vários vídeos relacionados a este mesmo assunto. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.